As reuniões, os grupos de trabalho e humanização, Câmara Técnica, outros coletivos, eles são o quê? Espaços de compartilhamento, acolhimento, cuidado, de planejamento, monitoramento e avaliação das ações, estratégias de cuidado à população, mas também à equipe, né? Sempre lembrar, as coisas são indissociadas. Quando eu estou fazendo o cuidado em saúde, eu também estou fazendo o quê? Uma forma de eu me cuidar ou não, de eu adoecer ou não. Percebe? E é óbvio que as reuniões, tudo que é discutido em GPH, CPH, etc., precisa ser resolutivo, né, gente? Isso eu acho que é um grande aprendizado para a gente. Por quê? Porque a gente vê problemas imensos, né? Que muitas vezes a gente não tem governabilidade. E aí não dá para ficar só lá, reunião de CTH, GTH, que fica lá queixando e não consegue planejar e efetivamente ter algum tipo de ação, né? Então é pensar como que a curto, a médio e a longo prazo a gente vai conseguir atingir aquele problema maior, que não dá para ter atingido de uma vez rapidamente. Por quê? Porque ele tem história, tem muitas forças ali que fazem com que ele se mantenha daquele jeito. E para desmontar isso, a gente tem que começar a pensar junto. Como é que a gente ataca, né, em ações menores, que lá adiante, né, a gente vai conseguir atingir finalmente e resolver todo aquele problema. Mas a gente já começou a mexer nele aqui antes. Não ficamos só esperando que o secretário, que o diretor, seja lá quem for, resolva. Percebe? Porque quem está vivendo aquela vida é quem? É a gente, né? São vocês, tá? Então, a PNH nos convoca também para esse lugar mais ativo. Então, quando a gente fala defesa do protagonismo e da autonomia, é de cada pessoa que está aqui presente. Agora, vocês têm essa noção de que isso só vai acontecer se vocês também conseguirem sair dessa posição, né, que foi construída para vocês ocuparem, né, para eu ocupar também, que é de passividade, de reclamação, de achar que não adianta fazer nada, que as coisas não vão mudar, que eu não tenho poder mesmo. Percebe? Que o problema é outra pessoa. Então é a gente repensar isso e falar que, e perceber que quando a gente faz isso, a gente está repondo, a gente está ativamente fortalecendo aquilo que a gente é contrário, e a gente reclama, e a gente sofre. Cinco horas, o Arthur me falou que eu posso falar, então tudo bem, estou tranquilo. Óbvio que é importante, então, que as ações desses espaços eles sejam resolutivas, né? Por quê? Porque aí a gente também vai se empoderando e a gente vai mostrando que aquele espaço de reunião de GTH, CTH não é um espaço inútil. Muito pelo contrário, ele é super importante para quê? Né? Para resolver coisas, né? Então é assim que ativamente também a gente vai mostrar que espaço de reunião é também um espaço de cuidado às pessoas todas, inclusive a quem trabalha naquele espaço. Percebe? Bom, eu acho muito importante, né, fazer registro, ter memória das coisas. Por quê? Porque vira e mexe, a gente se esquece, né? Muito legal ontem o James traçando um pouco da linha do tempo, o Robson falando, enfim, coisas que eu participei, né, ou que eu vi acontecendo e que eu não lembrava. E aí que ótimo que, né, as pessoas fizeram o registro. Ou quando eu entro na rede de humanizações e boto lá Tocantins, eu vou vendo as várias coisas que foram registradas lá e estão sendo compartilhadas para o mundo, né? Então, muito interessante, muito importante, porque cumpre essa função também da gente pensar, olha, lá, quando começou a PNH aqui, ninguém acreditava, ninguém sabia o que era, as pessoas falavam mal, né?
E olha só quanta coisa interessante e boa aconteceu. Mas muitas coisas também não aconteceram. Mas por quê? Porque a gente está na luta, né, gente? É uma mudança nas práticas. Então, efetivar o SUS é sempre uma luta, né? Assim como é a luta antimanicomial. É a todo dia, a todo momento. Por quê? Porque tem instituições, forças, poderes muito grandes que são contrárias para que tudo isso aconteça. Tá? E aí é importante a gente registrar também as nossas memórias, lutas e conquistas. E aí isso a gente dá visibilidade, obviamente, às ações que foram planejadas, executadas, etc, etc. E esses espaços também, obviamente, são locais para estabelecer contratualizações e revisões daquilo que foi combinado. Ou seja, não deveriam ser espaços, se a gente propõe humanização da saúde, espaço de reunião, seja qual for, seja GTH, seja uma roda de conversa, seja o que for, elas não são espaços, não são lata de lixo, né? Não é um lugar que você vai lá, reclama, né? E aí depois volta para fazer aquilo que continua te trazendo sofrimento e trazendo sofrimento para outras pessoas, né? Por isso que eu falei antes, não, é um espaço que você pode fazer isso? Você pode, mas tem que ser para além disso, né? Também a gente tem que ressignificar e pensar que espaço de reunião não é espaço de demonstração e exercício de autoritarismos, certo? Aquela velha história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente precisa rever, porque quando a gente faz assim, a gente já está produzindo sofrimento, certo? Mesmo que a gente não perceba. Bom, é óbvio, e aqui eu vou passar rapidinho, a gente sempre tem que fazer um contrato, uma contratualização, um combinado. Não basta a gente sentar e começar a conversar, como se todo mundo partilhasse ali o nosso modo de funcionamento, as nossas, o que vai ser resolvido ali, né? Então é importante a gente sempre falar, né? Que espaço é esse? Como ele vai funcionar? Quais são as consequências esperadas da gente estar aqui reunido e tudo mais, né? E estabelecer corresponsabilidades, né? Aqui eu já falei, diferença de reuniões para resolver problemas e mandar receber ordens, né? De uma forma autoritária, né? Não é espaço para acusar e culpabilizar, né? E é isso que eu falei, né? É importante as pessoas saberem o quão é importante ter espaço de reunião no local onde vocês trabalham, né? Por quê? Porque são os seres humanos, né? E porque estabelecer esse diálogo coproduz nossa saúde, certo? Estratégias de enfrentamento àquilo que produz adoecimento, e também melhora nossa capacidade de cuidado às pessoas que estão ali, né? Outras pessoas. Então lembrem que quando a gente faz humanização da saúde, a gente não está fazendo para a outra pessoa, né? A gente está fazendo com a outra pessoa. Consequentemente, a gente a todo momento está coproduzindo cuidado, gestão, mas é um cuidado para mim também, comigo também, não é só para outra pessoa, tá? Bom, lembrar sempre que o que não deu certo não é fracasso. A gente sempre aprendeu assim, a gente planeja, mas dá errado. Aí para que planeja? Gente, porque é vida, né? E vida muda, né? Então a gente saber que é importante planejar sim, quando a gente faz gestão de qualquer coisa, mas saber, olha, a gente planeja e sabe que vai dar errado alguma coisa. Mas é por quê? Porque a gente não planejou direito? Não, não é. É porque a vida acontece. Eu me relaciono com a Rafaela, tem o Lucas, né? Tem o Robson, e aí aqui, nesse entremeio que a gente vai conversando junto e trabalhando, outras coisas vão acontecendo, imprevistos, outras ideias no percurso, que fazem o quê? Que a gente amplie e melhore quando a gente for executar as coisas, tá? Então, lembrar que o que não deu certo não é fracasso, mas é efeito das imprevisibilidades. E a gente vai fazendo o quê? Gestão novamente disso, né? Para melhorar.
A pergunta para vocês, né? Será que aqui não tem câmara técnica, né? Tem um comitê, não é isso que eu entendi? Mas enfim, será que essas instâncias de gestão que tem, né? Eles estão funcionando realmente da maneira como deveriam? Né? Será que são espaços abertos, né? Onde as pessoas de fato participam? Ou virou aquele pequeno grupo de pessoas iluminadas que vão discutir, fazer humanização? Percebe? Então, se é inclusão, a gente tem que pensar espaços de como incluir de fato as diferentes pessoas, para além de quem está lá representando a gente, ou quem é membro desse coletivo, né? Desse coletivo de gestão. Pensar as pautas que estão sendo discutidas, levadas nesse espaço de gestão, vou dizer GTH, por exemplo, são relevantes? E se não são relevantes, por que aquele GTH está se ocupando de pautas que supostamente não são relevantes? O que elas querem dizer para a gente? Né? Porque assim, às vezes o GTH vira uma peça qualquer, porque não tem menor capacidade de fazer gestão de nada, de propor nada. Então o que adianta existir um GTH, por exemplo, num espaço, se ele não tem poder de deliberação, ou se não tem poder nenhum de negociação? Então, se é que você participa, eu não sei, tá falando aqui do genérico, eu me afastei daqui a algum tempo já. Então assim, se você participa de alguma instância de gestão que de fato virou só um lugar de reclamação, de briga, né, de queixa, virou lata de lixo, tem que repensar, né? Não é para extinguir, mas pensar como é que a gente então vai transformar isso. Parcerias de quem que a gente precisa para a gente ter um poder de negociação, de contratualização, tá? Que mais? O que é... Vou tentar terminar isso. O que é decidido é respeitado pelas demais pessoas que usam o serviço, que trabalham, que fazem gestão? Isso é fundamental, gente. Porque não adianta também você ter um espaço, né, que supostamente é gestão participativa e cogestão, mas que as outras pessoas desconhecem o que está acontecendo lá, que elas não concordam, fazem oposição e tudo mais. Óbvio que a gente não está querendo e imaginando que todo mundo vai estar junto com a gente, mas a gente tem que maximizar, né, essa compreensão de que tem que ser para além daquele grupo, né, que isso de fato transversalize para dentro da instituição e para fora dela também, né? Que mais? Acho que aqui já falei mais ou menos dessas coisas, né? Sim, a gente tem que buscar lidar de maneira diferente com os problemas, né? A gente se queixa que as coisas não mudam, mas a gente continua fazendo do mesmo jeito, né? Então, como é que a gente espera que o resultado seja diferente? Bom, aqui é o trabalho do apoio, acho que aqui eu não preciso falar disso. Fundamental. Então, quando eu disse lá no começo que diretriz é só diretriz, por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar alinhado a uma diretriz, se vocês sacarem, outras coisas estão acontecendo junto, né? Olha só, eu vim falar aqui agora de manhã sobre gestão participativa e cogestão, mas eu falei de clínica também, certo? Falei de formas de cuidado e saúde, produzir saúde de quem trabalha na saúde. E isso é o que? É valorizar o trabalho e quem trabalha na saúde. Percebe? Então é isso. Por isso que a gente sempre pensa assim, ó, diretriz é importante? Sim. Mas por quê? Porque junto, e isso só acontece, pessoal, das outras coisas acontecerem junto, se de fato a gente utilizar do método, né? Que é incluir as diferenças, né? Incluir os coletivos e trazer aquilo que é diferente, aquilo que é dissenso, aquilo que tensiona para conversar. Mas conversar não é para convencer quem está com a razão, mas é para conversar, para que entender
aquele problema em diferentes perspectivas, diferentes explicações, que estão fazendo as pessoas agirem de diferentes modos, percebe? E aí junto a gente vai fazer o quê? A gente vai combinar, então tá, entendemos, escutamos as diferenças e como é que a gente vai agir. Esse é o método em ação, né? Então o principal que a política de humanização traz para a gente, oferta, é o método, percebe? É radicalmente a diferença que a PNH traz. Então não adianta a gente querer falar que vai trabalhar com gestão e tudo mais se a gente continua reproduzindo outros modos, né, autoritários. Beleza? Então por isso que eu questionei, bom, GTH, grupos que vocês fazem e tudo mais, mesmo uma roda de conversa, né, porque isso a gente faz em qualquer local, né? Não precisa ser um lugar instituído, né, com regularidade. Mas esse método da roda é que faz com que a gente opere e transforme as práticas, tá? E transforme a gente também, tá bom? E obviamente quando eu falo disso, é lembrar da importância de fortalecer espaços de participação e controle social. Eu particularmente não tenho dúvida que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Por quê? Porque a gente aprendeu que conselho gestor em unidade, por exemplo, é problema, vai ser contra quem trabalha, vai ser contra a instituição. Totalmente errado, né? Então se vocês pensam isso, vocês precisam estudar, né? Ou saber de pessoas que trabalham e permitem, né, que haja conselhos de saúde atuantes no espaço onde trabalham, né? Eu lembro que aqui na época da residência, né, uma das coisas que a gente propôs para quem estava na residência, né, Rafael, era que se constituíssem conselho de saúde nas unidades de saúde da família onde a residência estava, né? E eu lembro que uma das experiências foi assim, né? Aí teve uma unidade que fez e tudo, que era isso. Quem trabalhava falou assim: olha, ninguém se interessa, quem está na gestão não tem tempo, quem trabalha aqui não tem o menor interesse, porque isso vai ser problema, né? E a população usuária não está interessada. A gente falou: será? Vamos tentar? Vamos chamar a reunião e começar a explicar de fato o que é um conselho de saúde. O que ele propõe, quais são as suas potências. E aí aos poucos naquela unidade o povo foi se interessando e constituiu, né? E achei muito legal, porque um tempo depois a gente da residência recebeu uma reclamação do secretário municipal daquela época. Por quê? Porque as pessoas, o que vocês fizeram lá naquela unidade? Porque o pessoal lá fez um conselho de saúde, começaram a participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde e começaram a questionar o secretário. Que ousadia, né? A pessoa questionar o secretário e querer saber: onde está indo esse dinheiro aí? E esse dinheiro que o senhor está querendo investir tal coisa, na nossa unidade ali está faltando isso, aquilo, né? E conseguiram reverter e mudar uma parte daquilo que ia ser destinado. Então percebe? Conselho de saúde, seja em hospital, seja em unidade de base de saúde, seja onde for, é um espaço de proteção, de cuidado, de fortalecimento da gestão democrática, da cogestão e dos modos, por exemplo, de fazer clínica, de valorizar vocês que trabalham naquele espaço, né? Agora, o cuidado é que esse espaço também seja um espaço democrático, não seja um espaço cooptado para interesses outros, né? Bom, então, essa fala longa, né? Só lembrando então a importância de fazer valer a Carta de Direitos das pessoas usuárias, porque elas são parceiras ali. Gente, eu não termino mais, né? Enfim, aí, acho que isso é muito importante. Um exemplo de um gestor, né? Lá em Alagoas, sou professor de Alagoas lá então, né? Agora, teve uns anos atrás, a gente ofertou-se um curso de gestão, um curso para gestores do SUS. E eu fui justamente dar uma aula sobre isso, né? E aí,
Eu estava lá, várias aulas e não sei o que, não sei o que, e tinha, obviamente, vários gestores de diferentes níveis, tá? Beleza, eu lá, falando, provocando e não sei o que, e um belo dia chega um rapaz, né, para mim e fala assim: professor, tudo bem? Né? Olha, queria falar para você que, assim, depois dessas coisas que o senhor começou a falar para mim, né, de gestão participativa, como eu comecei a falar assim: não, isso aí não funciona, né? Se eu não der ordem, enquanto ele era diretor de um hospital no interior, tá? Se eu não der ordem e tudo mais, as pessoas não fazem, né? Tem que ficar em cima cobrando e não sei o quê. E ele falou assim, que a partir do momento que ele começou a pensar e saber que havia outras formas de pensar e fazer gestão, né, que ele falou: bom, o diretor sou eu, do jeito que está o inferno. Que ele falou assim: ó, professor, a primeira coisa que eu falei: professor, o senhor percebeu que eu comecei a vir mais nas aulas do senhor? Que toda aula, eu pegava, tinha que sair 10 vezes da sala, porque toda hora me ligavam. Por quê? Porque eu sou diretor do hospital. Então qualquer coisinha que acontecia lá, o pessoal na hora me ligava para pedir autorização, para ver o que era para ser feito e não sei o quê. Agora não, né? Antes eu ia para casa e não conseguia dormir, eu ficava tremendo à noite, ficava pensando naquele monte de problema do hospital e tudo mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora não. Ele fala: por quê? Porque eu ousei experimentar outras formas de fazer gestão. Aí eu chamei, né? Falei: você vai experimentar. Do jeito que tá ruim, né? Vamos tentar. E começou a chamar os gerentes, os chefes, não sei o que, né? Os subordinados, assim, hierárquicos dele. E começou a abrir espaço. Em vez dele chegar e falar: fulano, né? Quais são os problemas? Faça isso, faça... Tá, vamos conversar. O que vocês acham que pode ser feito? Né? E começou a fazer uma coisa. Ele falou assim: foi terror, porque as pessoas não acreditavam. Falou assim: esse cara pirou? Ele não sabe mais ser gestor? Que raio é isso? Né? E ele aos poucos falou: não, olha, isso é uma outra forma, não sei o que, eu de fato quero escutar, não estou aqui escutando vocês para depois punir, seja vocês, seja outras pessoas. Então aos poucos o pessoal foi se aquietando e confiando no processo. E aí ele falou o quanto isso foi mudando. Por quê? Porque ele começou a fazer uma gestão participativa e cogestão. Né? Ele falou: uma vez tinha uma briga ali na entrada do hospital, eu estava passando, eu falei assim: puxa umas cadeiras aí, e sentou. Com quem está lá atendendo, né, trabalhadora, pessoa trabalhadora, aquela usuária, estou falando no feminino como pessoa, tá? Então, aquela usuária, né, sentou e botou as pessoas para conversar, mediando, né, e escutando e acolhendo mesmo, e ele como diretor também falando. E aí eles negociaram algo. Aí ele foi falando assim: olha, são coisas que eu nunca tinha pensado que era possível, e que foi transformando em práticas, né? E hoje eu sou um gestor mais feliz. Eu durmo, eu posso ficar na aula o dia inteiro aqui. Raramente as pessoas vão me ligar. Por quê? Porque elas aprenderam que elas são possíveis de fazer gestão, que a gente está fazendo uma coisa junta, negociada, tá? Então era esse o exemplo, que eu acho que é importante, que mostra que é possível, né? E é importante a gente saber que quem está no cargo de gestão também muitas vezes está em sofrimento, e que há outras possibilidades dela fazer gestão, né? Bom, alguns efeitos eu não vou falar, que vocês devem saber, né? Não, vou só citar. Fortalecimento da gestante, que ocupa cargos de gestão, né? Isso vai provocar corresponsabilização, diminuição das queixas, sofrimentos, adoecimentos, diminuição da solidão e do sofrimento, né, no trabalho, né? Então a gente não precisa sofrer enquanto trabalha, sofrer tanto, né? Sofrimento faz parte, mas não precisamos aumentar isso. Aumento da satisfação, solidariedade e produção de saúde de quem trabalha no local. Adesão, compromisso, fortalecimento, enfim, melhoria dos indicadores da avaliação. É outra coisa que sempre acontece quando a gente trabalha dessa maneira, tá? E construção da memória e defesa do serviço público e do SUS. Aí o convite final, né? Conheça o que já foi feito. Já foi feito e tem sido divulgado a respeito de ação de humanização da saúde no Tocantins e em outros estados. Convido vocês então a
Entrar na rede Humanização, se cadastrar e divulgar. Eu digo assim, Goiamara, parabéns, HGP, parabéns, porque eu sei que está acontecendo coisas